Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Estamos em Romanos, hoje no capítulo 13. Eu te convido a vir comigo, aprender um pouquinho da palavra de Deus, não é? Na nossa incapacidade de absorver tanta coisa, mas é necessário que nós aprendamos a respeito daquilo que os nossos antepassados, os apóstolos, nos ensinaram. A doutrina dos apóstolos deve ser o motivo da nossa perseverança. Por isso, te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Do versículo 1 até o versículo 7, eu vou ver todo esse capítulo hoje, mas do versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 7, Paulo traça alguns ensinamentos de como deve ser a vida do cristão e do não cristão, em relação ao Estado, em relação às autoridades. Então vamos ver o que Paulo diz do versículo 1 até o versículo 7, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O que Paulo está dizendo nesses 7 versículos é que o crente, principalmente o crente, deve ser submisso às autoridades, precisa respeitar as suas autoridades. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, na versão da NVI, nós lemos o seguinte: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão elevados em dignidade, para que vivamos uma vida sossegada e tranquila em toda piedade e honestidade. Ou seja, Paulo exorta não só no livro aos Romanos, mas também no livro de Timóteo, também em Tito, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Irmãos, por dever de consciência, nós temos que ser obedientes às leis, às autoridades, precisamos respeitá-las, precisamos orar por elas. Evidentemente que quando a ação do governante, ou quando a ação do magistrado é contrária à palavra de Deus, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, mas devemos, a toda autoridade, nós devemos respeito e devemos submissão. É isso que Paulo diz, não é? É isso que Paulo trata aqui nesses primeiros versículos. O ensino oficial da igreja cristã é que nós deveríamos obediência e deveremos obedecer e orar pelo poder civil, mesmo que o depositário desse poder fosse um Nero, fosse um déspota, né? Qual é o pensamento e a crença que há por trás disso? O ensino oficial da igreja cristã sempre foi que a igreja deveria ser submissa a todas essas autoridades, e portanto há um ensino que a gente precisa observar e que nós precisamos deter-nos nisso. Primeiro, dá-se pensar nisso, os judeus eram rebeldes, irmãos. Na Palestina sempre tinha insurreição, os judeus sempre foram insubmissos. Além disso, eles tinham um grupo dentro dos judeus, chamados zelotes, que eles estavam convencidos que não existia outro rei para os judeus a não ser Deus, e que não devia pagar tributo algum a não ser a Deus. Eles não se conformavam com uma resistência passiva. Eles criam que Deus não os ajudaria se eles não entrassem com uma ação violenta para proteger a si mesmos. Eles estavam juramentados, eles estavam empenhados em uma carreira de morte, de assassinatos. O propósito, irmãos, dos zelotes era fazer impossível todo o governo civil.
Eles eram conhecidos como os portadores de adagas, eram nacionalistas fanáticos entregues aos métodos terroristas. E eles não só utilizavam esse terrorismo para com o governo romano, mas também destruíam as casas dos irmãos, queimavam o grão, assassinavam a família dos seus próprios compatriotas judeus que pagavam tributo ao governo romano. E para o apóstolo Paulo era com efeito uma negação direta de toda a conduta cristã. Os zelotes eram assim e foram assim durante todo o tempo da sua existência. Ao menos uma parte da nação judaica era, para uma parte dessa nação judaica, essa conduta era normal. Paulo talvez tivesse escrito aqui tão categoricamente porque ele desejava dissociar o cristianismo desse judaísmo extremado, deixar claro que o cristianismo e a boa cidadania andam necessariamente de mãos dadas. Outra coisa presente no pensamento de Paulo é que também havia outros motivos. O fundamental é que ninguém pode dissociar-se inteiramente da sociedade da qual é parte, e nós sabemos disso. Ninguém pode conscientemente desfrutar de uma série de benefícios que não teria isoladamente. O que se pretende, não se pode pretender todos os privilégios e rechaçar todos os deveres. Estar preso no feixe da vida, assim como é parte do corpo da igreja, é parte também do corpo da nação. Não há nesse conjunto um indivíduo isolado, irmãos. O homem tem um dever para com o Estado, deve confrontar esse dever e deve estar olhando para esse dever, mesmo que a quem esteja no trono seja alguém déspota. Terceira razão, para o Estado, um homem deve a proteção. A ideia platônica de que o Estado que existe por causa da justiça e segurança, que assegurava o homem amparo contra as bestas selvagens, contra os homens selvagens. A ideia é que o Estado existe por causa disso, por causa da justiça e da segurança. Os homens, como alguém escreveu, amontoaram-se atrás de uma parede para salvar-se, e essa parede é o Estado. E o Estado é essencialmente um corpo de homens que se uniram, que convieram manter certas relações entre eles e observar certas leis. Sem o Estado, sem essas leis, sem o mútuo acordo das observâncias, imperaria o mal, irmãos. O egoísta, o forte, o fraco estaria em apuros. A vida seria claramente regida pela lei da selva. Todo homem comum deve a sua segurança ao Estado e tem, portanto, um dever e uma responsabilidade para com esse Estado. Ao Estado, em quarto lugar, o povo comum deve uma ampla gama de serviços, e ele pode individualmente desfrutar. Seria impossível que cada um tivesse a sua própria água, sua própria luz, seus próprios serviços sanitários, o próprio sistema de transporte. Evidentemente, tudo está interligado, e tudo está interligado no Estado. Um indivíduo isolado não poderia desfrutar de um sistema de serviço municipal, ou de serviço social de segurança. Essas coisas os homens só obtêm quando concordam em viver juntos, em vivenciar uma obediência ao Estado e às suas leis. Seria muito equivocado que alguém desfrutasse de tudo que o Estado provê e não aceitasse nenhuma responsabilidade com o próprio Estado. Ninguém pode tomar tudo e não dar nada, irmãos. Esta, com efeito, é uma razão compulsiva de por que o cidadão está preso por sua honra a ser um bom cidadão. O crente precisa ser um ótimo cidadão. Precisa cumprir sua parte com todos os deveres de cidadania. Ele vive no Estado, ele precisa fazer isso. Mas o principal conceito que Paulo tem sobre o Estado, principalmente naqueles dias, é que ele viu o Império Romano como um instrumento divino, ordenado por Deus para salvar o mundo do caos. Segundo Paulo, se tirasse o Império, o mundo se desintegraria em fragmentos voadores. Nós precisamos entender que Paulo era romano, Era com efeito a pax romana, a paz romana, que dava ao missionário cristão a possibilidade de realizar seu trabalho. Ele acreditava que se Roma estivesse em paz, ele estaria em paz para fazer o seu trabalho. Idealmente, irmãos, os homens devem estar unidos pelo amor cristão, mas não estão. E é o zelo que os mantém unidos, é o Estado. Paulo viu o Estado um instrumento de Deus. Os homens não estão unidos pelo amor cristão.
poucos são os cristãos. E o que mantém todos os homens unidos, cristãos e não cristãos, é o Estado. E Paulo via nesse Estado então um instrumento de Deus. O Estado preservava o mundo do caos. Aqueles que administravam o Estado estavam desempenhando um papel nessa grande tarefa, estavam fazendo a obra de Deus, e era um dever cristão ajudar e não obstruir o Estado. O que Paulo tinha como conceito era isso, irmãos, era que o Estado, principalmente o Estado romano, que comandava Israel na época, era um instrumento divino, era um instrumento ordenado por Deus para organizar, para poder levar à frente tudo aquilo que eles viviam. Quando Paulo chega do versículo 8 ao versículo 10, ele faz um outro enfoque da vida cristã. Se do versículo 1 ao versículo 7 ele fala sobre essa necessidade de o cristão observar as leis, de viver o Estado, pagar tributo, pagar imposto, agora Paulo vai falar sobre uma dívida, né? Ele fala sobre as dívidas que a gente deve pagar e a dívida que nós nunca poderemos pagar. Se a passagem anterior tratava sobre o que podemos qualificar de dívidas públicas do homem, o versículo 7 menciona essas dívidas, não é? E menciona duas dessas dívidas, o tributo e o imposto. Fala sobre tributo e sobre imposto. Em primeiro lugar, irmãos, o que Paulo chama tributo, e logo depois ele fala sobre imposto. Por tributo, naquela época, se entendia aquele valor que devia ser pago pelos membros de uma nação subjugada. Se uma nação era conquistada, então ela devia tributos ao conquistador. As contribuições tributárias que o governo romano cobrava das nações subjugadas eram normalmente pelo menos 3. Era o tributo da terra, pelo qual se devia pagar em efetivo ou em espécie 1/10 de seu grão e 1/5 da fruta e o vinho produzido por sua terra. Então era o tributo da terra que devia ser pagado. Mas havia também o tributo da renda, que era 1% do total das entradas financeiras que o homem tivesse. Também havia o terceiro tributo, que era o da captação. Devia ser pago por toda pessoa entre os 14 e os 65 anos de idade. Interessante que quando Paulo fala sobre tributo, a quem tributo, é porque o tributo era pago à nação conquistadora. E os impostos era aquilo que as pessoas precisam pagar. Com impostos, Paulo se refere aos impostos locais que devia pagar. Direitos de alfândega, de importação e exportação, impostos que deviam pagar-se para transitar nas estradas principais, por cruzar pontes, por entrar em portos, para negociar nos portos, pelo direito de possuir um animal, de dirigir um carro, não é? Então, todos esses impostos o homem precisava pagar. E Paulo insiste que o cristão deve pagar seus tributos e impostos às autoridades estaduais e locais, por mais pesados que fossem. E aí, Paulo se ocupa de falar sobre isso até o versículo 7. Ele fala sobre tudo isso, sobre o imposto e sobre os tributos. Mas Paulo também se ocupa das dívidas privadas. Ele diz assim: olha, a ninguém ficais devendo coisa alguma. Ou seja, há dívida entre as pessoas. Parece uma coisa desnecessária de dizer, irmãos, mas havia aqueles que até usavam a petição do Pai Nosso para livrar-se das suas dívidas. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. E eles pretendiam com isso a absolvição de toda dívida ou de obrigação monetária. E existiam essas pessoas. Usavam até o Pai Nosso para poder, a oração do Pai Nosso, para poder se isentar das dívidas. Paulo lembra, ou tinha que lembrar o seu povo, que o cristianismo não significa uma desculpa para a gente negar as obrigações com o próximo. É uma razão, o cristianismo é uma razão para a gente cumprir todas as nossas dívidas com o próximo. Paulo passa a falar da única dívida que o homem deve pagar todos os dias, e mesmo pagando todos os dias, ele continua devendo sempre. É a dívida do amor ao próximo. Por mais que nós paguemos, continuamos devendo. Há uma passagem de Orígenes que ele diz assim: a dívida do amor permanece sempre conosco, nunca nos deixa. É uma dívida que cobrimos cada dia e ao mesmo tempo devemos para sempre. O amor ao próximo, irmãos, não acaba.
Não estamos isentos delas em qualquer que seja a situação. Paulo afirma que se a pessoa tentar satisfazer honestamente a sua dívida de amor, naturalmente, automaticamente, ele vai cumprir todos os mandamentos. Se ele cumprir a sua dívida de amor, ele não cometerá adultério. Ele diz assim: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ou seja, você não fará nada que possa mostrar a você um descumprimento da lei do amor ao próximo. Se cumprir a sua dívida de amor, ele não cometerá adultério, ele não roubará, ele não matará, ele não furtará, não cobiçará. Quando duas pessoas, irmãos, principalmente na questão do adultério, se deixam arrastar por suas paixões físicas, a razão não é que eles se amam muito, mas é que eles se amam muito pouco. Eles gostam de si muito pouco. No verdadeiro amor, irmãos, há ao mesmo tempo respeito e recato que salvam o homem do pecado. Se cumprir a sua dívida de amor, o homem não matará, porque o amor nunca busca destruir, mas sim construir. O amor nunca pode odiar, porque o amor é sempre bondoso. O amor não pode perseguir a destruição de um inimigo até a morte, mas sempre vai tentar fazê-lo amigo. Então, se cumprir a sua dívida de amor, o homem nunca roubará, porque o amor sempre estará preocupado mais em dar do que receber. Se cumprir a sua dívida de amor, o homem não cobiçará. A cobiça é esse desordenado, incontrolado desejo da coisa proibida, da coisa que não deve desejar-se, e o amor limpa o coração até que o desejo vá embora. Se o amor for a mola principal do coração de um homem, irmãos, se toda a sua vida for dominada pelo amor de Deus e a seu próximo, ele não necessita outra lei, porque a lei do amor faz desnecessária qualquer outra lei. Então, se o homem cumprir a sua dívida de amor ao próximo, ele não adulterará, ele não será fraco ao ponto de cair em adultério, ele não matará, porque o seu projeto é amar as pessoas, ele não furtará, porque o seu desejo não é das coisas que o outro tem, ele não cobiçará, ele não terá ciúmes das coisas. E ele ainda diz, Paulo diz, se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Do versículo 11 até o versículo 14, irmãos, Paulo fala sobre a ameaça do tempo que passa muito rapidamente. Paulo pensava em algo mais que a brevidade do tempo. O que esperava era a crise da história da humanidade, a segunda vinda de Cristo Jesus. Ele diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, a igreja primitiva esperava a qualquer momento, ele tinha uma urgência, porque ela esperava a qualquer momento a vinda de Cristo. E pode ser que durante todo esse tempo, essa expectativa se nublou, ela se desvaneceu, mas um fato se mantinha permanentemente: ninguém sabe quando Deus se levantará e o chamará. O tempo é cada vez mais escasso, porque cada dia estamos um pouco mais perto desse momento do chamado de Deus para nós. A vida ainda se vive em espera por esse momento. Nós também devemos ter tudo preparado, irmãos, preparar tudo. Os últimos versículos dessa passagem serão para sempre famosos, porque por meio deles, irmãos, o Santo Agostinho se converteu. Ele mesmo conta a sua história nas Confissões. Ele diz assim: caminhando pelo jardim, e ele estava caminhando pelo jardim, o coração dele alterado por fracassos. Ele queria viver uma vida de bondade, mas ele desesperadamente era corrupto. Então ele repetia assim, andando pelo jardim: até quando? Até quando? Amanhã e amanhã, por que não hoje? Por que não na mesma hora terminar com a minha depravação? Ele falava, pensava e soluçava dessa maneira,
quando ele ouve uma voz que dizia assim, uma voz como se fosse uma voz de menino: tome e leia, tome e leia. Esse é o relato dele nas Confissões. Soava assim então com uma voz de menino. Ele retornou disposto ao assento onde estava sentado o seu amigo Alípio, porque ele tinha deixado ali um volume dos escritos de Paulo. E aí ele lê exatamente o versículo 13 e 14. Diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícia e dissolução, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada desconhece para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele diz o seguinte nas suas Confissões: recolhi-o e o li em silêncio. A primeira passagem que caiu sobre os meus olhos. E aí Agostinho se converte. Ele diz assim: não desejei, nem precisei ir mais adiante em minha leitura. Com o fim dessa frase, como se a luz da eternidade se verteu em meu coração, todas as sombras da dúvida se dissiparam. Coloquei meu dedo na página, fechei o livro, voltei com tranquilidade para o Alípio e lhe contei, diz Agostinho. Desde sua palavra Deus havia falado a Agostinho. Coleridge disse que ele cria que a Bíblia é inspirada porque, como diz, encontra-me. A palavra de Deus sempre pode achar o coração humano, irmãos. É interessante observar os 6 pecados que Paulo considera, por assim dizer, típicos da vida sem Cristo, que levaram Agostinho à conversão. Agostinho era uma pessoa completamente depravada antes da sua conversão. Depois da sua conversão, ele desesperadamente procurava um motivo para mudar, porque ele sabia que não podia ser daquela forma, mas ele não conseguia vencer a si mesmo. E essas palavras ajudaram. Então aqui há uma relação desses pecados que são típicos de uma vida sem Cristo. Nós cristãos não podemos viver nenhum dessas situações, porque elas são típicas da vida sem Cristo. Paulo diz que há as orgias, não é? Orgia, na palavra traduzida por orgia aqui, significa uma banda ruidosa de farristas que percorriam as noites da cidade. Em Roma havia os farristas que percorriam as noites da cidade, fazendo barulho. Era uma farra que degrada o homem, e era uma moléstia e um incômodo para outros. Então o que ele está dizendo é que nós não podemos viver em orgias, nesse ruído noturno, degradante, nessas situações que degradam o ser humano. Paulo diz que há bebedices, e especialmente para os gregos, a bebedice era algo particularmente desgraçado, irmãos. Particularmente desgraçados. Os gregos eram grandes bebedores de vinho, inclusive os meninos bebiam. O café da manhã era chamado acratisma, e consistia em uma fatia de pão e bebida em vinho. Mas contudo a embriaguez era considerada especialmente vergonhosa. Era este um vício que não só um cristão, mas também qualquer pagão respeitável condenaria. Paulo fala sobre luxúria, ou impudicícias. É a palavra koite, que significa literalmente cama. A palavra leva em si o significado do desejo da cama proibida, e esse era o típico pecado pagão, a cama proibida. E Paulo diz, e isso falou muito com Agostinho, porque Agostinho era adepto dessa impudicícia. É correto dizer que a castidade era desconhecida, quase nem tinha começado a ser considerada uma virtude. A palavra traz à mente o homem que não dá valor à fidelidade, que toma o prazer onde e quando deseja. Esse é o significado de impudicícia, ou da palavra koite, que significa cama, ou cama proibida. Existe, Paulo diz, a lascívia, ou a dissolução. A zeugeia, que é o nome grego, é uma das piores palavras do idioma grego, irmãos. Não só descreve a imoralidade, mas também o homem que perdeu a vergonha. E é difícil. Ele não só é imoral, ele perdeu a vergonha. A maior parte das pessoas, irmãos, tratam de encobrir suas maldades, pecar em segredo, em secreto, mas o homem em cujo coração se aninha a zeugeia, ele já superou essa etapa e faz muito tempo.
Ele não se importa com quem o veja, não se importa com a exibição pública que faz de si mesmo, ele não se importa com o que as pessoas pensam dele, sua reputação, sua honra, sua decência, não significam nada para ele. A zeugé é a qualidade do homem que está tão profundamente abraçado à luxúria, que ele se atreve a fazer publicamente todas as coisas condenáveis e impróprias para um homem. Paulo diz ainda que existem as lutas, ou as contendas. Eris, em grego, é o espírito que nasce da competição, desenfreada e ímpia. Provém do desejo de posição, de poder, de prestígio, da aversão a ser superada, da incapacidade, da falta de vontade para ocupar um lugar secundário, irmãos. Sempre o primeiro lugar. Luta pelo primeiro lugar, seja na igreja, seja fora da igreja. É essencialmente o pecado que coloca o próprio eu à frente de tudo. É a total negação do ágape, do amor cristão. E por fim, Paulo diz que existe o ciúme, ou a inveja, né? Zelos, que em grego não é necessariamente más intenções. Pode descrever a intenção de alguém confrontado pela grandeza de caráter, olha uma grande pessoa e tenta copiar, alcançar o mesmo patamar dessa pessoa. É o zelo. Ele zela, ele trabalha, ele busca fazer tudo com zelo. Mas aqui significa aquela invejosa cobiça que todo homem pode ter, sendo nobre ou não. Aqui ela descreve o espírito que não se contenta com o que tem. Olha com olhos ciumentos toda a bênção que foi dada a outro e que foi negada para ele. Irmãos, o que se conclui do capítulo 13 é que Paulo dá à igreja romana ensinamentos a respeito da responsabilidade civil do cristão para com as autoridades e o Estado. Esse é o ensinamento no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Do versículo 8 ao versículo 10, Paulo dá uma lição preciosa, que também foi ensinada por Cristo, de que principal no relacionamento de uns para com os outros, sempre deve prevalecer o amor. Essa é uma dívida que nunca se pode pagar, é uma dívida eterna de amor. E depois do versículo 11 até o versículo 14, ele termina com uma advertência própria para todas as épocas. Ele diz: o dia está próximo. E eu quero falar com você a respeito dessa proximidade do dia. É evidente que nós não sabemos quando Cristo voltará, quando todo o decreto de Deus será cumprido, e assim nós precisamos viver dignamente todos os dias da nossa vida, com os olhos da fé, não com os olhos ímpios. Nós precisamos evitar os escândalos, a vida impura, a vida destituída de temor a Deus, porque o dia está próximo. Mas irmãos, mais que temer a volta de Cristo, nós precisamos andar dignamente, temendo a nossa chamada a viver com Cristo, que pode ocorrer a qualquer momento da nossa vida. A qualquer momento nós podemos ser chamados a estar definitivamente vivendo com Cristo. Certas pessoas, irmãos, agem como se fossem eternos, como se eles tivessem todo o tempo do mundo para consertar qualquer erro do seu andar ímpio. Eles não têm nenhum temor diante do eterno. Eles não pensam que, se morrerem, terão que prestar contas. Irmãos, a igreja precisa de pessoas dispostas a pagar o preço da sua confissão de fé. Se há algo que eu te convido a fazer agora, é uma retrospectiva da sua vida, uma retrospectiva do que você está vivendo. Como é que você está agora? Como é que está a sua vida prática? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu amor à igreja de Jesus? Como é que está o seu amor ao próximo? O seu amor a Deus? Como é que estão os seus momentos retirados para estar com Jesus em oração? A igreja precisa de pessoas, irmãos, dispostas a pagar o preço da confissão de fé. Muitas pessoas confessam a sua fé aqui à frente, mas a desmentem com as suas vidas, com as suas atitudes, com seu desleixo para com a igreja do Senhor. Eu acho interessante, algumas vezes as pessoas, eu já vi pessoas dizerem: eu não devo nada ao pastor, não devo nada ao pastor.
Eu não tenho que dar satisfações, eu não tenho que estar lá, eu não tenho que fazer esse tipo de serviço, meu serviço é voluntário, eu faço se eu quiser. Como se isso fosse desculpa, irmãos. Evidentemente, nenhum irmão tem que lhe dar satisfação, tem que dar satisfação a Cristo Jesus, é a Ele, é o Senhor da vida, porque o dia está próximo. Essa é a advertência de Paulo. Vive uma vida diferenciada, sujeitem-se diante do Estado, ame o próximo como Cristo ensinou, e viva uma vida digna do título de vida cristã. Essa é a necessidade, irmãos, vivermos uma vida digna do título de vida cristã. Esse capítulo 13, irmãos, é muito importante, porque nos ensina a viver em relação ao governo, às autoridades constituídas, nos ensina a viver em relação ao nosso próximo, e nos ensina a viver uma vida digna de ser cristão, de ser chamado de cristão. Agostinho entendeu isso, e ele mudou radicalmente a sua vida. E hoje eu te chamo, se é que você tem vivido uma vida desleixada, desdeixada, sem muita razão, eu te chamo, irmãos e irmãs, vamos repensar a nossa vida cristã, vamos repensar o nosso compromisso com a igreja de Cristo. Chega, irmãos, de tanta desculpa, chega, irmãos, de tanto desleixo, de tanta desimportância da igreja de Jesus, de tanto eu. Meu chamado a você, irmão, é que nós baixemos a cabeça, que nós oremos e peçamos a Cristo Jesus para nos dar humildade, para reconhecer que Ele é quem nos coloca na igreja do Senhor, Ele é que determina os nossos passos, Ele é quem nos abençoa ou nos afasta, e nós devemos dar ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória, porque Ele é o Senhor da sua e da minha história, e o dia está próximo. Deus seja com você, com sua família, te abençoando. Até o próximo estudo do capítulo 14. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome. Deus, nos dê essa atenção, ó Deus, com a nossa vida pública, com a nossa vida com o Estado, nosso relacionamento com as autoridades. Dá-nos temor do Senhor quando falamos mal, ou quando achamos, ó Deus, que os homens são insuperáveis nas suas decisões. Que nós, ó Deus, entendamos que o Senhor dispõe o governante segundo o povo, segundo a necessidade da tua própria nação, ou de aprendizado, ó Deus, ou de crescimento. Mas obrigado, ó Deus, porque o Senhor colocou as autoridades sobre nós, e nós oramos por elas, ó Deus, pedindo do Senhor uma intervenção divina, para que a verdade e a justiça se estabeleçam em nosso país. Também, ó Deus, aumenta em nós o amor pelo próximo, para que sejamos capazes, ó Deus, de entender que essa é uma dívida que jamais poderemos pagar. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer essa dívida, e a buscar, ó Deus, o cumprimento desse mandamento de amor, todos os dias da nossa vida. Dá-nos também, ó Deus, consciência do momento que vivemos, e da presença santa do Senhor, e da proximidade do dia do Senhor, seja, ó Deus, na sua volta, ou seja, na nossa chamada, que sejamos conscientes da vida que precisamos levar, e totalmente dispostos, ó Deus, a viver um tempo novo, na presença do Senhor. Assim nós te agradecemos, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, até a próxima, que o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe durante todos esses estudos, para que reconheçamos que o Senhor é o nosso Deus, nós dependemos dEle, Ele é aquele que dirige as nossas vidas. Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima.